Na aula de hoje, vamos dar continuidade à evolução dos modelos atômicos. Essa é a parte 2. Na aula passada, evolução dos modelos atômicos, parte 1, falamos do átomo grego, falamos do modelo atômico de Dalton, baseado nas leis ponderais, chegamos até a falar do modelo de Thomson. Nessa aula, eu queria começar falando um pouco sobre radioatividade. Radioatividade é um fenômeno que estava no coração e na mente de muitos cientistas. Queria destacar esses 3 aí que vocês estão vendo no selo comemorativo: o Becquerel, o Pierre Curie e a sua esposa Marie Curie. Esses 3 cientistas fizeram uma série de estudos dos fenômenos radioativos. Essa série de estudos de fenômenos radioativos fez com que Marie Curie ganhasse o primeiro prêmio Nobel dado a uma mulher em ciência. E ela conseguiu isolar um elemento chamado polônio, um típico alfa emissor, um emissor de partículas alfa, e também um elemento que ela conseguiu isolar chamado rádio. Daí vem a atividade do rádio, ou radioatividade. Perceba que no caso das partículas alfa, especificamente, elas são atraídas por uma placa negativa. E elas que vão ser assim o maior objetivo do meu estudo. Então, uma coisa importante para essa aula aqui, eu não vou pensar na radiação aqui beta, a partícula beta, também não vou pensar nessa radiação aqui, essa onda eletromagnética chamada de gama. Vou me concentrar na partícula alfa. E uma característica que eu quero que você registre bem é a característica que a partícula alfa, ela é positiva. Muito bem. Um tempo depois, um cientista chamado Ernest Rutherford, querendo mostrar que o modelo de Thomson está correto, resolveu, junto com 2 brilhantes estudantes, o Geiger e o Madsen, criar um experimento para mostrar o modelo de Thomson como verdadeiro. Esse experimento é um experimento muito famoso, conhecido como experimento da lâmina de ouro. E nesse experimento da lâmina de ouro, o Rutherford ele vai pegar uma caixa de chumbo. Já se sabe nessa época que o chumbo consegue reter a radiação. Então, uma forma de fazer o experimento radioativo e não morrer de câncer é guardar esse sal radioativo, esse elemento radioativo, dentro de uma caixa de chumbo. Então, esse dispositivo de chumbo com o elemento radioativo polônio, ele é mostrado aí nessa imagem. E aqui, na frente desse emissor de partícula alfa, foi colocada uma lâmina de ouro. Pergunta é, sempre foi de ouro? Não. Na primeira tentativa era uma lâmina de papel e a partícula alfa não atravessava a lâmina de papel. Foi testado também mica, mas a lâmina de ouro realmente foi a que se consagrou por conta de uma característica marcante do ouro que se chama maleabilidade. Maleabilidade é a capacidade que a substância tem de formar lâminas. E o ouro conseguiu fazer, e a lâmina de ouro é uma lâmina extremamente fina. Pois bem, como Rutherford acreditava que o modelo de Thomson era correto, ele resolveu colocar um anteparo aqui atrás, uma parede aqui atrás, com uma substância, um sal fotossensível, sulfeto de zinco. Ou seja, quando as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro, elas seriam marcadas aí com sulfeto de zinco. E adivinha quem iria contar esses pontinhos? O Geiger. Pois bem, eu não sei se você já ouviu falar desse nome Geiger, mas todo documentário que envolve radiação, todo documentário, filme, série, Chernobyl, quando alguém quer medir a radiação de algum local ou de alguma pessoa, usa um contador Geiger. É esse rapaz que saiu medindo aí as quantidades. O Rutherford imaginava uma parede apenas atrás da lâmina de ouro. E o Geiger resolveu, junto com o seu companheiro Madsen, extrapolar essa parede nessa forma aqui, como se fosse um U que não acabou. Pois bem, e lá vamos para o nosso experimento. Se Thomson
está correto, se Thomson está correto, o que era esperado por Rutherford? O esperado por Rutherford é que todas as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro. É isso mesmo que você está ouvindo. Rutherford não estava com interesse de derrubar o modelo de Thomson. Ele estava querendo mostrar, através da radioatividade, que Thomson está correto. Então, se Thomson estiver correto, eu vou ter as partículas alfa e elas vão atravessar a lâmina de ouro, haja vista que o Thomson dizia que essa massa aí era uma massa gelatinosa, positiva, onde os elétrons estariam incrustados. Então, as partículas alfa atravessariam essa lâmina, todas elas, sem nenhum tipo de desvio. Pois bem, o que foi observado? O que foi observado é que a maioria, sim, das partículas alfa, elas atravessam a lâmina de ouro. Algumas tiveram sua trajetória desviada e outras literalmente bateram na lâmina de ouro e voltaram. Perceba que esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando, é um ponto na frente, ou esse aqui de baixo, ó, é um ponto na frente da folha de ouro. Isso demonstra que há algo muito rígido, que a partícula alfa bateu e voltou. Então, esse experimento de Rutherford, ele apresenta 3 observações que eu gostaria que você anotasse. Se ficar rápido, você dá uma pausa no vídeo e anota. Observação número 1. A maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro. Observação número 1. A maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro. Como é que eu posso interpretar isto? Segundo Rutherford, que era o coordenador do experimento feito de Geiger e Madsen, e ele supervisionava o experimento. Segundo Rutherford, ele admitiu que ao invés da ideia de uma esfera gelatinosa, o átomo era cheio de espaços vazios. Então, como o átomo seria cheio de espaços vazios, as partículas alfa iriam atravessar livremente. Mas algumas partículas alfa, poucas, literalmente sofreram um desvio muito grande, elas ricochetearam a lâmina de ouro. E para Rutherford, havia então um local, uma região dessa lâmina de ouro que tinha uma massa muito pequena, mais rígida, capaz de fazer com que a partícula alfa batesse e retornasse. Então, tá claro aí que a gente precisa dar uma mexida nesse modelo de Thomson. E essa mexida no modelo de Thomson vai gerar para Rutherford vai, na realidade, fazer com que Rutherford escreva algumas mudanças. Então, vamos lá para as 3 observações. Primeira, a maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro. Segunda, algumas partículas alfa sofrem desvios na sua trajetória. Terceira observação, algumas partículas alfa literalmente batem e voltam, ricocheteiam, batem na lâmina de ouro e voltam para o anteparo. Essas 3 observações, então, vão gerar 3 interpretações para Rutherford. Vamos a elas. Interpretando os resultados. Segundo Rutherford, a maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro. Se isso é uma observação, como interpretá-la? Eu interpreto essa observação admitindo que o átomo, segundo Rutherford, é cheio de espaços vazios. Algumas partículas, elas sofrem um desvio da sua trajetória. Elas como se houvesse uma dispersão divergente da trajetória. Então, se você tem uma trajetória e ela abre essa trajetória, nós chamamos esse desvio de um desvio divergente. Segundo Rutherford, esse desvio divergente, esse afastamento da trajetória, é dado porque esse centro aí seria um centro positivo. E como a partícula alfa é positiva, ela se afasta, ela repele uma com a outra e há um desvio, há essa abertura na trajetória.
Mas algumas outras poucas literalmente batem e voltam, porque bateram nessa região central, com massa rígida. E essa ideia de Rutherford contrapõe a ideia de Thomson. Então, olhando para as observações e olhando para as interpretações, você vai ter 3 observações em uma coluna e 3 interpretações em outra. Vou repetir para você, hein? Se ficar rápido, você dá uma pausa e anota. Vamos lá. 3 observações. A maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro. Algumas sofrem desvios e outras literalmente ricocheteiam, batem na lâmina de ouro e voltam. Interpretando cada uma dessas observações, segundo Rutherford, a maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro porque o átomo é cheio de espaços vazios. E vale a pena fazer um parêntese aí nesses espaços vazios, dizendo para você o seguinte, que esses espaços vazios é da ordem de 10 a 100 mil vezes maior do que essa região central. E falando na região central, ela é a grande sacada de Rutherford. Rutherford imagina uma região central, cheia de massa, com carga positiva, conhecida como núcleo. E as partículas alfa que passaram perto do núcleo, segundo a observação, partículas que passaram perto do núcleo sofreram desvios. Partículas alfa são positivas, sofrem desvios da sua trajetória, um desvio divergente, porque o núcleo também seria carregado positivamente. E a terceira e última observação, que diz que a partícula alfa bate na lâmina de ouro e volta, é porque bateu diretamente em um núcleo com massa. Ok? Então aqui apresenta-se para nós um dilema de Rutherford. Que dilema seria esse? Eu estou diante do modelo de Thomson, que admite que todas as partículas alfa deveriam atravessar a lâmina de ouro, mas o experimento da lâmina de ouro mostrou-se diferente. Mostrou-se que algumas se desviavam e outras bateram e voltavam. Não teve jeito para Rutherford. Ele teve que abandonar o modelo de Thomson e ficar com um novo modelo atômico. Modelo esse conhecido como modelo planetário, onde o átomo passa a ter 2 regiões. Uma região central, com massa, de carga positiva, conhecida como núcleo, e uma região fora do núcleo, e periférica, praticamente sem massa, onde moram os elétrons. Perceba que eu usei o advérbio praticamente. Você já estudou comigo e sabe que o elétron ele tem massa. A massa é, sim, Robinho, uma massa pequena, uma massa praticamente desprezível, mas nunca zero. Então vamos lá. Átomo de Rutherford é um átomo com núcleo, com massa, praticamente toda a massa do átomo está no núcleo, com carga positiva, e na sua eletrosfera nós temos aí elétrons com carga negativa. A história mostra que essa imagem planetária não é uma imagem assim completamente dedicada a Rutherford. Já tinha também um cientista japonês chamado Nagaoka, que já tinha mostrado em algum momento esse átomo com núcleo e eletrosfera. Por razões da história que a gente não conhece, terminou Rutherford aí abrilhantando o seu nome na história e marcando a história com núcleo e eletrosfera. Não sei qual é a área dos seus pais de atuação, mas se for uma área diferente da nossa, aqui, das ciências exatas, se for uma área de humanas, e se a gente pedir para o pai de você, ou a mãe de você, ou sua mãe, fazer uma representação atômica, dificilmente ele vai marcar um átomo de Dalton, vai desenhar um átomo de Dalton. Dificilmente também ele vai desenhar um átomo de Thomson. Mas muito provavelmente, se ele lembrar um pouco de modelos atômicos, ele vai desenhar um átomo de Rutherford. Um átomo com um núcleo e uma eletrosfera.
neste núcleo aqui, eu tenho praticamente toda a massa do átomo. Como é que essa frase ficaria errada? Tirar o praticamente. Se eu disser que a massa do átomo está toda no núcleo, essa afirmativa é falsa, porque o elétron tem uma massa pequena, desprezível, mas sim, o elétron tem massa. Experimentos depois, feitos por outros pesquisadores, mostraram, muito parecido ali, inclusive com o tubo de Crookes, uns raios chamados de raios canais. E eles perceberam que para cada partícula negativa que se movimentava, também uma partícula positiva estava se movimentando, fazendo com que a gente admita o átomo de Rutherford também como neutro. O átomo de Rutherford ele vai ter partículas positivas e partículas negativas. Essas partículas positivas foram chamadas de prótons, logo depois por alguns colaboradores de Rutherford, e para estabilizar este núcleo, um tempo depois, apareceu um cientista chamado James Chadwick, em 1932, com a descoberta dos nêutrons. Esse tema do núcleo é um tema que eu gosto muito. Eu não vou poder explorá-lo ainda nesta aula. O núcleo ali, dentro dele, existem algumas forças que são diferentes das forças que estão do lado de fora desse núcleo. As forças do lado de fora desse núcleo, forças eletrostáticas coulombianas, elas não são muito bem trabalhadas quando está dentro do núcleo. Dentro do núcleo existem algumas forças chamadas de forças intensas, força nuclear forte, basicamente, que atua quando os prótons estão numa distância muito pequena, da ordem de Fenton, que é 10 a menos 15 metros. Então, a gente vai deixar um pouquinho esse núcleo de lado, dizendo que o núcleo é formado basicamente por prótons positivos e nêutrons, que têm carga zero. E os elétrons, Robinho? Os elétrons vão ficar na eletrosfera. Ok? Esse é o modelo de Rutherford. Vou fazer uma questão de fixação desse modelo. Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em uma lâmina de ouro, observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. Assinale dentre as afirmativas a seguir aquela que não reflete a conclusão de Rutherford sobre o átomo. Esse tipo de questão é um tipo de questão que ainda aparece em alguns vestibulares, mas é uma questão que já está sendo rejeitada pela prova do Enem por conta da negação. Quando ele pergunta o que não reflete. O que não reflete é aquilo que Rutherford não disse. Então, a maioria das coisas aí que estão na questão, Rutherford disse. Então, veja como fica confuso a gente resolver. Por isso que eu trouxe ela para você ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de resolver essa questão específica. É uma questão que geralmente no Enem a gente não cobra. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Rutherford não disse isso. É o gabarito logo de cara na letra A. Mas bora dar uma olhada no que Rutherford disse. No átomo há grandes espaços vazios, verdade. No centro existe um núcleo pequeno e denso, com massa, volume pequeno, uma quantidade de massa. O núcleo do átomo tem carga positiva, sim, os prótons ali dentro do núcleo, e os elétrons giram ao redor para equilibrar a carga positiva. Esse equilibrar aí é neutralizar, deixar a carga neutra. Deixar o átomo neutro, melhor dizendo, né? A próxima. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Isso é Thomson. De uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons. Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do elétron. Uma região central com carga negativa chamada de núcleo. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Veja que ele tenta mexer nessa questão aí com as palavras no objetivo de te atrapalhar. Gabarito, letra E. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons.
Muito bem. Desafio para Rutherford. No desafio para Rutherford, você vai ver lá na sua lista algumas perguntas que eu fiz. É um desafio em Rutherford. É bem bacana, dá uma olhada lá na lista. Você pode pausar o vídeo agora, ir lá, ver os desafios e depois voltar com a gente aqui. O modelo de Rutherford é um modelo onde você tem um núcleo positivo e uma carga elétrica negativa girando ao redor desse núcleo. Segundo a física clássica, uma carga elétrica em movimento vai liberar uma energia radiante. E essa atração aí do elétron e do núcleo iria fazer com que o elétron, ao girar ao redor do núcleo, fizesse uma trajetória em espiral, explodisse no núcleo e o átomo deixaria de existir. Isso seria a física clássica. Esse tema especificamente é um tema que eu gosto muito e ele vai ser tratado com profundidade nas nossas aulas para a Olimpíada de Química. A gente vai precisar falar um pouco de quantidade de movimento, vamos precisar falar de momento angular, vamos precisar falar de algumas constantes físicas e neste tema lá nas aulas de Olimpíada, a gente vai aprofundar um pouco mais esse dilema de Rutherford. Fato é que se a gente usar a física clássica, o modelo de Rutherford está absolutamente descredenciado. Para resolver esse problema, um cientista chamado Niels Bohr vai fazer a introdução de um ingrediente novo na história. Um postulado novo na história foi introduzido por Bohr e esse postulado diz que o elétron não pode estar em qualquer lugar. Ele precisa estar em uma órbita permitida, conhecida como órbita estacionária. Lembra aí, estacionária, estacionamento, local onde você vai parar com segurança. Se for um carro, você vai parar no estacionamento, é um local permitido de você parar. Então, a órbita estacionária é aquele local onde o elétron vai girar ao redor do núcleo sem se chocar com este núcleo. Esse é um ingrediente novo e aí a gente pode, inclusive nas aulas de Olimpíada, falar um pouco do cálculo desse raio, chamado de raio de Bohr, que seria o tamanho aí para o hidrogênio. Vamos também poder falar sobre a energia, os níveis de energia. Mas por hora, vamos ficar aqui dizendo assim, ó, qual é o ingrediente novo de Bohr? O ingrediente novo de Bohr tem a ver com essa ideia do elétron estar em um local permitido. Se ele quiser ficar mais afastado, ele vai ter que estar em outro local permitido. E esse afastamento do elétron do núcleo gerou a possibilidade da gente imaginar as camadas ou níveis de energia. Pois bem, essas camadas ou níveis de energia propostos por Bohr, elas são energias quantizadas. E elas foram, aí Bohr pegou a carona de um outro cientista que já estava trabalhando com raio-x e ele emitia esses raios-x e ele não sabia qual era o de menor ou de maior energia. Como não sabia quem era o menor e quem era o maior energia, ele resolveu pegar o meio do alfabeto. Em vez de chamar de camada A, B, C, D no início, ele resolveu pegar o meio do alfabeto, chamar de K, L, M, N, O, P e Q. Hoje em dia a gente sabe que existem infinitas camadas, mas por hora vamos ficar com as camadas aí descritas por Bohr, K, L, M, N, O, P e Q. Existe a série de equações que ajudou Bohr a pensar nesses níveis de energia. Existem as equações de Heisenberg, existe a equação de Balmer, a série de Balmer ali, que é uma equação de Balmer, onde a gente vai mostrar essas emissões dos espectros de emissão para o átomo de hidrogênio. Mas a gente segue aqui mostrando alguns outros postulados para Bohr. A gente vai pensar aqui em Bohr em níveis de energia e quanto mais afastado do núcleo, maior o nível de energia. Perceba que o elétron afastado do núcleo, ele é menos atraído. Haja vista que a força eletrostática, ela varia inversamente proporcional com o quadrado da distância.
Ou seja, quanto mais afastado o elétron estiver do núcleo, ele vai estar menos atraído pelo núcleo. Porém, ele precisa de uma energia suficientemente capaz de fazer com que ele gire ao redor do núcleo sem se chocar com esse núcleo. Então, se eu imagino aqui essa imagem de Bohr, eu vou imaginar um átomo contendo um núcleo e uma eletrosfera. Veja se isso não parece muito com Rutherford. Rutherford dizia que o átomo tinha um núcleo e tinha uma eletrosfera. Então, qual é a grande mudança de Bohr? A grande mudança de Bohr é a ideia de camadas em níveis de energia. Não é à toa que muitos autores, você vai ver, que chamam o modelo de Bohr como o modelo de Rutherford-Bohr, onde você vai ter níveis de energia, que são chamados de níveis de energia quantizados. Se um átomo ele possui 3 níveis de energia, o elétron que está naquele nível de energia permitido, ele está no seu nível de mais baixa energia, também conhecido como estado fundamental. Anote, estado fundamental é o estado de mais baixa energia. Esse elétron que está num determinado nível de energia, o seu mais baixo nível de energia, ele pode ser arrancado desse átomo. Então, se eu der uma energia muito grande para ele, ele vai embora, ele vai sair do átomo e o átomo vai virar um íon. Mas se eu der uma quantidade de energia muito pequena, o átomo não vai ser abalado. O elétron, melhor dizendo, não vai ser abalado ali na sua camada. Então, existe uma quantidade de energia específica que vai fazer, ou que pode fazer, com que o elétron salte de uma camada, de um nível de energia, e vá para outro. Essa energia específica ficou conhecida como um quantum de energia. Esse quantum de energia vai fazer com que o elétron saia do seu estado fundamental, um estado de mais baixa energia, e ao absorver essa energia, ele vai para um estado chamado de excitado. O estado excitado não é o estado de mais baixa energia. Robinho, como é que eu posso ter excitado este elétron? Posso ter excitado esse elétron por uma descarga elétrica, por a queima de uma pólvora, por qualquer emissão de energia suficientemente capaz para ser exatamente a energia para o elétron saltar de um nível no estado fundamental, de mais baixa energia, para um nível superior de mais alta energia, absorvendo essa energia. Mas, como eu disse para você, o elétron está excitado. Ele não está mais no seu estado fundamental. Ele precisa retornar ao seu estado fundamental. E ao retornar ao seu estado fundamental, ele emite energia na forma de umas ondas eletromagnéticas que, se estiverem dentro do campo do visível, eu vou enxergar uma cor. Esse campo do visível aí, que é pequenininho, né? Ele vai de 400 até, vou marcar aqui para você, ele vai de 400 até 700 nanômetros de comprimento de onda. Acima aqui dos 700, nós vamos para o infravermelho, que é a região do calor. Abaixo aqui dos 400, nós vamos, essa parte aqui de baixo, nós vamos para o ultravioleta. Essa parte aqui, ó, seria o infravermelho. E essa região é a região visível, que a gente consegue enxergar as coisas. Então, a depender dessa movimentação de elétrons, o elemento pode emitir uma cor. E essa cor pode identificá-lo, hein? Eu consigo identificar alguns elementos através dessa emissão de cor. O sódio, por exemplo, emite uma luz amarela. Então, se o elétron do átomo de sódio no estado fundamental absorve energia, ele vai para o seu estado excitado e, ao retornar ao seu estado fundamental, emite, libera energia na forma de uma onda eletromagnética. Alguns autores chamam isso de salto quântico ou movimentação de elétrons. Muito bem. Está aqui o fenômeno da fluorescência. Essa lâmpada que você tem na escola, às vezes tem em casa, é uma lâmpada fluorescente. A gente às vezes atrapalha com fosforescente. A lâmpada fluorescente, ela vai fazer
essa coisa do salto quântico acontecer enquanto eu tenho uma energia sendo produzida. Então, eu acendo a lâmpada, a energia que vem lá da geradora de energia, aqui no caso da Bahia, a Coelba, vai gerar energia, os elétrons vão saltar e vão retornar para o seu estado fundamental. Quando eles saltam para um nível maior de energia, eles absorvem energia. Quando eles retornam para o seu estado fundamental, emitem energia. No caso da fluorescência, esse fenômeno acontece enquanto a lâmpada está acesa. Diferente da fosforescência, que é o caso de alguns relógios, não sei se vocês já viram, que recebe energia e depois que você tira essa energia, depois que você apaga a luz, ele continua emitindo energia. Eu lembro dos pijamas que aparecem com algumas mensagens que só se vê no escuro, ali é uma tinta fosforescente. Temos outros experimentos, como quimiluminescência, que pode ser feita a partir de uma reação química, pode ser também a bioluminescência ali do vagalume, mas todos esses fenômenos podem ser explicados sim através dessa movimentação dos elétrons nos níveis de energia. Daqui um experimento bem conhecido que é o chamado experimento do teste de chama, onde você pode perceber vários elementos químicos emitindo cores específicas, mostrando que a gente pode identificar esses elementos através da emissão da sua determinada cor. Então vamos ver aqui esse exercício de fixação. Segundo Bohr, quando o núcleo recebe energia, salta para um nível mais externo. Isso é falso. Quando ele recebe energia, salta para um nível mais externo. Não é o núcleo que recebe energia, seria o elétron. Terminei passando aí, verdadeiro, né? Quando o elétron recebe energia, salta para um nível mais energético. Isso é verdade. Vamos lá. Quando o elétron passa de um estado menos energético para outro mais energético, devolve energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ele devolve quando volta? Não. Ele emite quando volta. Quando um elétron passa de um estado menos energético para um estado mais energético, ele precisa absorver. Quando ele sai de um mais energético para um menos energético, ele precisa devolver. Se o elétron passa do estado A para o estado B, recebe X unidades de energia, ao passar de B para A, devolverá X unidade de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Muito bem, isso é verdade. Olha essa questão. Se o elétron move-se de um nível de energia para outro mais afastado do núcleo, ou seja, mais longe do núcleo, uma camada com um valor maior do mesmo átomo, pode-se afirmar que, segundo Bohr, a emissão de energia, falso. A absorção de energia, esse é o meu gabarito, letra B. Vamos para mais uma. Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco, que tem propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposto à luz. O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao absorver partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam aos poucos para seus lugares de origem, liberando o seu excesso de energia na forma de fótons, daí a luminescência. A partir das informações do texto, pode-se concluir que o modelo atômico que representa o funcionamento dos interruptores é o modelo de... Bom, eu sei que você acertou, que você é muito fera. Vamos nessa. Enem 2017. Um fato corriqueiro ao cozinhar arroz é derramar a parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-se para a chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento, além do sal de cozinha. Nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Como essa questão é do Enem, o modelo já é o modelo do distrator e do gabarito. Então, o aluno desavisado, o aluno que não é aluno de Robinho, né? Ele vai olhar e vai ficar meio confuso. Mas você que é meu aluno, vai olhar e vai marcar certeiramente a questão. Vamos nessa. Certifica-se que a mudança de cor
a mudança de cor. A chama era azul, passou a ser amarela. Então, essas mudanças de cores têm a ver com o salto quântico. Vamos ver? Letra A, reação do gás de cozinha ao sal. Não. Emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Vamos ver. Produção de derivado amarelo, reação de gás de cozinha com a água, excitação das moléculas da proteína. Então, você aí achou as letras aí, a maioria delas, um absurdo e vai marcar a emissão de fótons como gabarito. Letra B. Mais uma, 2019 do Enem. Ó, modelos atômicos de novo aí, hein? Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética a ocorrer mais uma vez, uma questão de aplicação de salto quântico. Mudança de fase sólida? Não. Combustão do cátion metálico provocado pelas moléculas? Também não. Diminuição da energia cinética do elétron em uma mesma órbita? Com certeza não, né? E o gabarito que você vai marcar aí, eu não tenho dúvida que é a letra D, que é a transição eletrônica de um nível mais externo para o nível mais interno. Perceba que ele está falando apenas do retorno do elétron. O elétron ele está no estado fundamental, passa para o estado excitado, absorvendo essa energia, e ao retornar ele volta, liberando a energia na forma de luz. Bem, gente, essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas era porque realmente eu tinha muita coisa para falar com vocês, e agora vocês estão liberadíssimos para fazer, destruir, detonar todas as questões que a gente colocou lá na lista e as orientações também que a gente passou nessa lista para vocês ler e estudar. Até o nosso próximo encontro. Um beijão. Tchauzinho.